Boa noite. Hoje, na live com Erlanger, é dia de Cristiane Torloni, bebê. Cristiane Torloni é de novo aquele caso que eu não preciso ficar dando a ficha. Todo mundo sabe que é uma grande atriz, ela brilha teatro, cinema, televisão. A parte disso é uma baita de uma militante. Eu estava pensando aqui, na minha carreira de jornalista, eu acho que dificilmente eu não me lembro de outro artista que eu tenha estado tanto junto por conta da arte, mas também por conta dos movimentos que ela participou e participa. Vamos ver se ela entra logo, que eu consigo pescar. Eu fiquei impressionado, o fã-clube dela é inacreditavelmente grande. Não vou botar aqui campeonato de fã-clube, mas eu achei que a Xuxa já tinha sido um troço espantoso. E eu vou logo falando aí pro pessoal que se eu for pedir para ela mandar um beijo para cada um de vocês, eu vou ter que fazer uma live especial só para beijos. Então, quando ela chegar, eu vou dizer para ela mandar um beijo coletivo. Não, não chegou. Mas eu estava falando dela, ela tem premiada, tem mais de 30 prêmios, não só prêmios como atriz. Estou aqui. Opa! E vamos lá, dá-lhe internet. Vamos lá. Oba! Tá me Oiê, ouvindo, tá me ouvindo bem? muito bem, muito bem. Hoje é dia de live com Erlange, bebê. Completamente. Hoje a live é só sua. Eu tava comentando três coisas antes de você chegar. Primeiro, que eu não ia poder dar a tua ficha de carreira, que eu tenho três folhas de impressora para. Não dá, a gente vai tratar rapidamente isso lá para frente. Segunda, assim, as minhas lives são assim, que eu sou totalmente fora do roteiro. Cara, que fã-clube que você tem! É um negócio inacreditável. Eu estou sendo torpedeado, no bom sentido, desde que eu anunciei. Eu não quero fazer comparação, mas quando eu fiz com a Xuxa, foi uma coisa enorme. Mas olha, como é que você se sente? Vamos mudar logo, sendo tão querida assim. Oi, Luiz, antes de tudo, eu quero te dizer que eu gosto muito de você e que eu Tá, fiquei querido. muito feliz de você ter me convidado para esse drink com os nossos queridos, com os nossos amigos, que nós temos aí Liege e Luiz assistindo também. Beijos, amores! Temos Ah, beijos no corpo se também para você assistir. puder mandar um beijo coletivo, assim, foram uns 30 fã-clubes, pessoas assim, pede para ela me mandar um beijo, pede para mandar um beijo, então manda um coletivo. Essas são as meninas. As meninas estão incluídos os meninos e tudo que está entre os meninos e as meninas, e antes e depois de meninos e meninas. Tem o LGBTQSXYZ, mas elas são pilares da minha carreira, porque eu atualmente eu já sou mãe, avó de muitas fãs. Muitas já me dedicaram, pessoas da minha geração, porque já eram fãs há 45 anos atrás, quando eu comecei, elas dedicaram o meu nome às suas filhas. E aí as filhas resolveram fazer uma dedicatória também. Então, assim, eu me sinto assim, assim um pouco matriarca de uma linhagem maravilhosa. E estou preparando uma surpresa aí para o meu aniversário, especialmente para elas, porque no meu aniversário, normalmente, alguns fã-clubes fazem uma coisa linda, Luiz. Eles fazem, como assim, tem algumas proibições. Uma delas é me presentear, Uhum, principalmente com objetos de valor. uhum. Então, que me constrange muito. E eu sei que são pessoas que às vezes nem poderiam fazer uma excentricidade dessa. Então, há alguns anos nós combinamos que elas podem fazer doações. Dá para Então, instituições. elas já fizeram de tudo, fizeram doações de alimentos aqui para os bailarinos do Teatro Municipal, quando o Teatro Municipal estava fechado, que não tinham salários, fazem doações para casas de idosos, fazem para orfanatos, e depois me mandam as fotos, e eu vejo.
Então, assim, elas me presenteiam há décadas e eu sou muito feliz, de alguma maneira, com o meu trabalho poder corresponder, poder consolar, alegrar, de vez em quando puxar a orelha. Mais uma vez você levando para o social. Mas assim, aqui tem um pedágio que é você contar como é que tudo começou. E eu já te conheci há um tempão, eu fui pesquisar, falei, óbvio, filha de quem é? Da Mona Delacqui. E teu pai foi um dos fundadores do Oficina, né? Mas ela deu uma entrevista dizendo que você detestava teatro? Não, a mamãe, assim, não é do Oficina, não, é do Arena, tá? Lorena. É do Arena. O papai foi um grande ator. O papai recebeu um dos prêmios É. mais importantes. Geraldo Matheus Arena, eu falei errado. Isso. Ele recebeu o Saci, aquele prêmio maravilhoso de São Paulo, lembra do governador do estado, que era o prêmio? Uhum. E por ter na encenação, se não me engano, do Esperando Godot. Os meus pais são da primeira turma, da primeira escola de arte dramática do Brasil, que é a EAD, de São Paulo. E o meu padrinho de batizado foi o doutor Alfredo Mesquita. E que enfim, nas mensagens que ele dava aos alunos dele, tinha uma principal que era na entrada da escola, que as pessoas tinham que subir uma escadaria longa, já para saber metaforicamente o que era a escalada de uma carreira. Estava escrito lá em cima assim: teatro é duro. Podia ter dito, né? A arte é um ofício duro, né? Mas eu recebi tantas bênçãos. A Cacilda Becker, imagina, a Cacilda foi madrinha de casamento dos meus pais. Então, assim, na verdade, eu tinha muitas dúvidas se eu seria atriz. Eu tinha, assim, eu passei um pouco pela biologia marinha, eu passei pela arqueologia, eu entrei para a sociologia na PUC, e eu só tranquei a minha matrícula na sociologia porque foi na mesma época que eu comecei a fazer televisão, Duas Vidas, então, da Janete Claire. Então, teve um momento em que era impraticável poder gravar e fazer a faculdade ao mesmo tempo. Mas eu acabei fazendo na vida. Minha grande faculdade política está sendo no exercício da minha cidadania e da minha florestania. Mas você começou teatrinho troll? Na verdade, sim. Na verdade, antes. Porque, assim, na verdade, o Sérgio Brito foi o primeiro a trazer a Noviça Rebelde para o Brasil. É mesmo? E isso é muito antes do Teatrinho Troll. Isso aí eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. E o Sérgio queria porque queria que eu fosse a pica-ruxa da família, né, toda. Mas a mamãe não queria de jeito nenhum. A mamãe, naturalmente, os pais dessa geração de artistas, e o meu próprio pai abandonou a carreira, eles tinham muito medo que eu passasse pelas privações que eles passaram. Então a mamãe disse: não, você vai estudar e depois você resolve. Foi uma decisão que quando meu filho resolveu tentar a carreira de ator, o Leonardo, eu fiquei muito feliz, porque para alguma coisa vai servir na vida. Você vai melhorar em muitas coisas, sabe? Em muitas coisas você vai melhorar. Você vai falar melhor, você vai perceber melhor a sociedade onde você mora, você vai ser mais empático, você vai perder o medo de falar em público. Então, a mamãe, que é professora de arte até hoje, aos 91 anos, com muito orgulho, a mamãe ela é uma curadora e curandeira de várias pessoas que tiveram problemas de gagueira, empresários, pessoas que tinham medo de falar em público. E o teatro ajuda, a arte ajuda para isso. Você sabe disso melhor do que ninguém, né? Mas você tocou num ponto, quer dizer, quem fica do outro lado da telinha acha que é uma vida de glamour, brilho, mas é uma ralação danada, né? E uma relação associada à incerteza, né? Pois é, mas é por isso que você tem que ter muita disciplina e muito equilíbrio, sabe assim, porque assim, é a arte da frustração. Eu já vi trabalhos magníficos morrerem na praia, porque, vamos dizer assim, o contexto social, histórico, político não era bom. E você diz,
Você fica vendo e diz, mas meu Deus do céu, esse trabalho é uma joia e não foi visto com esses olhos. Aí depois o trabalho volta a ser reprisado, ou volta a coisa, e você vê como o trabalho era bom, que às vezes tem até uma repercussão melhor. E muitos, Luiz, ficam no caminho, né? Então, isso é que talvez doa muito, né? Então, agora a gente vendo tantas reprises, né? Você vê a quantidade de pessoas, jovens atores, inclusive, que ficaram pelo caminho, né? É muito difícil, é muito difícil. E é um caminho que você nunca chega lá. Não existe, como é que você chegou lá, hein? Você não chega lá nunca. Você está passando por aqui só, mas não chegar. Você não chega mesmo. Não tem essa. E como é que você foi parar na televisão? Olha, na verdade foi até por decorrência, porque assim, eu, como todos os adolescentes, aliás, é um pouco pós-adolescência, porque eu já estava com uns 18 anos, eu estava com muitas dúvidas se eu deveria, talvez, seguir para a direção, sabe? Assim, eu via principalmente a mamãe atuando e eu tinha uma compaixão pelos atores, sabe? Assim, às vezes me dava uma pena. Eu disse assim, gente, mas porque, assim, inclusive a geração dos meus pais foi muito barra pesada, muito, 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 muito barra pesada. A mamãe, ela, assim, eles faziam teatro ao vivo. Eles ensaiavam 2 peças por semana para botar ao vivo na TV Tupi, no Grande Teatro. E ela tinha tempo de levar a gente de manhã para a praia, sabe? Assim, era uma vida muito louca. Então, o diretor é aquele que cuida também, né? Por exemplo, o Zé Posse Neto, ele cuida de mim há 30 anos. É o meu cuidador artístico, entendeu? Porque eu sei que eu posso me abandonar nos braços dele e que ele não vai me trair, ele vai tomar conta de mim. Então, eu tinha vontade de tomar conta dos atores. Então, eu tive a mamãe achou que valia a pena eu bater um papo com o Walter Avancini na época. Eu acho que ela estava fazendo algum trabalho com o Walter e ele foi muito generoso, Luiz. Ele me deu assim 1 hora do tempo dele. Eu me lembro ali ainda na Globo, ali na subida da Pacheco Leão ali. Lembra que tinha aquele restaurante lá em cima, tinha aquela varanda. E ele ficou lá com aquela jovem, cheia de dúvidas, ricocheteando na vida. E ele me ouviu muito. E ele falou, olha, eu acho que só vai ter um jeito de você tirar essa dúvida, que é entrar em cena. Então, vamos fazer isso. Você vai entrar em cena comigo no final do ano. A gente vai fazer um especial de Natal, que é o Indulto de Natal, e você vai fazer uma pontinha mesmo. Porque é assim que a gente sente o gosto. Topa? Topa. E foi um pânico absoluto, porque a gente gravou nas dependências de uma penitenciária, que era onde os familiares chegavam para saber se seus filhos, maridos, iam poder sair para o Natal. E, na verdade, foi quase um reality. E eu não estava preparada para aquilo. Eu fiquei absolutamente em pânico, minha voz não saía, e eu vendo aquelas pessoas de verdade falando comigo. E foi assim, foi uma experiência assim, e foi aquilo que a gente chama de galharufas. Foram as galharufas. E aí, depois disso, eu parti para a minha primeira viagem internacional, fiz realmente um retiro, voltei muito tocada com aquilo que eu tinha vivido, mas com a certeza que o melhor seria partir para a direção. Talvez eu estivesse mais protegida. E aí entrei num curso do Jaime Barcelos para ver se eu me encaminhava para essa coisa de direção, mas fiz um teste duplo, que tinha Jô Soares na bancada, tinha Glorinha Boit-Miller, que foi uma grande professora de dicção da nossa geração. E, olha, estou vendo que Lisboa está nos assistindo aqui, apesar de ser tão tarde lá. E foi impossível, porque na hora que eu entrei num palco mesmo, com aqueles atores de verdade, Ruth de Souza estava na bancada também, com aqueles atores me assistindo mesmo, e fazendo um texto do Antônio Bivar, que inclusive faleceu agora de Covid, o ano passado, eu fui, enfim, alcançada por um cometa, não foi um raio que caiu, foi um cometa de luz,
E eu entendi que aquele era o meu lugar. Por enquanto, eu sou atriz por causa disso. Quem sabe no futuro. A Itália também está. Estamos fazendo uma coisa além de ecumênica internacional. Isso é Ribeirão Preto, muito bom. Eu vou fazer, agora chega a parte do que eu chamo de perguntas chatinhas, porque são escolhas difíceis. Eu não vou falar sobre todos os seus papéis em televisão, mas se você, a pergunta que eu faço, quiser ser lembrada por um, no máximo dois, qual que você citaria? Pô, no máximo dois, por exemplo, Give Me Five, né? Pô, Tá bom, tudo bem. 45 Não, eu ia começar dizendo o seguinte: você foi Helena do Maneco, Helena do Manel Carlos. Quem foi Helena do Manel Carlos tem um atestado de qualidade inquestionável, mas não precisa ser Helena. Fala cinco, então. Você sabe que bom, a Helena entra como a concurso, porque eu acho que o Maneco, meu querido e doce autor querido, espero Adoro que ele ele. esteja bem, porque eu sei que ele está muito, muito retirado há alguns anos. Mas assim, os autores são muito especiais na vida, né? A Ivani Ribeiro é uma autora muito especial, porque ela me deu a Jo Penteado e a Diná. O que eu posso dizer, né? Quer dizer, me deu dois personagens que fizeram a minha carreira, assim, é o tal de mudar de nível, né? A passagem de nível, né? São personagens que eu amo, mas eu amo ter feito um papel que poucas pessoas assistiram, que não é um papel da televisão, que é a Selminha do Beijo no Asfalto, do Nelson Não. Rodrigues. Direção do Bruno Barreto. Então, assim, tem personagens, como agora a Maria Callas passou por mim no Masterclass, em 3 temporadas no teatro, e que são personagens que fazem com que, quando você volta para a televisão, você seja melhor, muito melhor, entendeu? O Agnaldo Silva me deu uma das personagens mais delirantes e engraçadas que eu poderia imaginar na minha vida, que foi a Tereza Cristina, entendeu? Uma personagem completamente livre, uma criatura politicamente incorretíssima. Você pode cometer todos os pecados que você nem sonhou que cometeria. Eu cometia todos os pecados adorando pecar, entendeu? Então, assim, eu fui agraciada com papéis magníficos, entendeu? Que estão passando agora na televisão, entendeu? Desde Selva de Pedra, Janete Claire. Quer dizer, por alguma razão, esses autores, né? A própria Janete me deu a minha primeira protagonista. Imagina, isso eu estou falando de Gina. Não, você também. Cananga do Japão, muito bem. A Dorinha do Cananga do Japão é linda. Muito bem. Eu sempre falo que não basta ter competência, tem que ter sorte, mas assim, você também só pegou grandes. Você começou com a Avancini, Jaime Barcelo, você só pegou fera, né? Que te deu. Mas assim, tem o papel escrito e tem aquele que você transforma na atuação, né? Tem pessoas que pegam papéis maravilhosos e não rendem. No cinema. Você sabe que eu fiz muito menos cinema do que eu gostaria. Mas, assim, eu amei fazer o Perfume de Gardênia, do Guilherme de Almeida Prado, que foi lindo. O Bessame Mútil era maravilhoso. Sabe assim, o Bessame Mútil foi lindo, uma experiência linda. Com o Fagundes, o Fagundes também tem isso, né? Tem os encontros com os colegas, né? Agora, de novo, eu tive um encontro com o Fagundes maravilhoso, O Tempo Não Para. Aquela Yolanda era espetacular, um personagem de cinema na televisão. Então, assim, são personagens que chegam e eles sempre jogam a luz em algum lugar seu, que você também não sabia que existia. Isso é maravilhoso. Você está jogando luz para o público, para ele se descobrir, se reconhecer, mas você está jogando luz em você. Esse jogo de espelho que acontece, ele, quando dá certo, ele potencializa o papel. Sabe assim, você vai fazer uma cleptomaníaca, sabe, como eu tive a oportunidade de fazer. A Glória Pérez, esse personagem maravilhoso do América, entendeu? Sabe, são personagens que as pessoas na rua te param e dizem, eu sou uma ideia. Sabe, você tem um encontro com a realidade que faz, sabe assim, sabe, eu preciso de ajuda. O que eu faço?
sabe assim? É muito forte, é muito, muito forte, é muito forte, é muito forte. E você pode ajudar muitas pessoas, fora aquelas que estão tão longe, né? Essa semana semana passada nós perdemos uma criatura que foi uma das criaturas talvez mais importantes da minha carreira, que é por aqui, ninguém conhece ela, que é a professora Raimunda Ribeiro da Silva, professora Saracazinha, lá na comunidade do Rio Negro, Saracá, que foi mais uma dessas vítimas. Ela não é vítima da Covid, não, ela é vítima da má política. O que faltou foi o oxigênio, sabe assim? Claro. Foi fundadora de uma comunidade, professora de gerações. E eu me lembro, a primeira vez que eu cheguei nesse lugar, porque depois eu voltei para fazer repórter por um dia com ela, que eu fiquei tão encantada com ela, uma mulher incrível. E ela falou para mim, nossa, há tantos anos eu espero você chegar aqui para te dizer que eu te assisto, minha filha, desde a Gina, desde não sei o quê. E eu falei, nossa, ela está respondendo uma pergunta que eu me faço há décadas, que é se essas pessoas que estão no fim do fundo da Amazônia me veem, se o meu amor chega lá no coração delas. E ela me abraçou, Luiz, com tamanha generosidade, sabe? Não era uma fã, sabe, histérica, chata. Aliás, eu não tenho nenhuma fã histérica chata, porque essas são totalmente proibidas de entrar no clube. Só pode ser de verdade pode. E eu falei, professora, eu que espero pela senhora há anos, professora, a senhora está me respondendo a pergunta de uma carreira inteira. Aí voltei lá para fazer repórter por um dia com ela. E vou fazer um trabalho com ela, porque ela está no filme que eu dirigi. E aí eu tenho mais material e vai ser minha homenagem para ela, porque ela foi o cosmos respondendo fisicamente uma pergunta que eu tinha. Se eu chegava lá, sabe? Foi muito... Ô, Saracazinho, só quando eu chegar aí vou te encontrar de novo, minha amiga. Você fez um comentário que eu iria tratar mais lá na frente, que é uma boa distinção entre as pessoas que estão morrendo pela Covid-19 e as pessoas que estão morrendo porque não tem tratamento, né? Desses 200 e tantos mil brasileiros e brasileiras que morreram, quantas vidas poderiam ter sido poupadas se tivesse um governo que achasse que essa doença não era uma gripinha? Mas vamos, lá na frente a gente vê isso. Mas não é só esse governo. Eu revi recentemente, vamos tricotar aqui. Fala, amor. Não, eu vou tratar isso mais lá na frente. Tratar de política mais lá na frente. Mas é que só que, como a gente está tricotando aqui no princípio, eu revi recentemente do Neville, certamente com a Liege na produção, Rio Babilônia. Como é assustadoramente atual, né? Empresário, corrupto, jogo de política. E você está muito bem, está maravilhosa no papel. Você gosta desse filme? Eu gosto muito. Nós tivemos o ano passado, um ano retrasado. Nós fazia muitos anos que eu não via Neville, e o Canal Brasil tem um programa maravilhoso sobre cinema, e nós fomos convidados para ir depois comentar a sessão, e foi um reencontro incrível. E eu concordo com você, porque, na verdade, ele é um filme que ele podia ser subtitulado, né? E são sempre os mesmos, né? Ponto. E são sempre os mesmos. Rio, Babilônia, e são sempre os mesmos. Você pega a história do Centrão, ele vem cruzando. Ele vem cruzando da esquerda para a direita, da extrema-direita para a extrema-esquerda, desde a abertura. Outro dia estava publicado no Globo uma linha do tempo sobre os postos que o Centrão vem ocupando. Eu falei, meu Deus, isso aqui é uma página dupla, porque o espaço é de tamanha ordem. São sempre os mesmos, meu querido. Nós é que somos, vamos assim, incansáveis, infatigáveis. Estamos na luta, mas eles também, viu? Eles vão com a minha formação de repórter de política, eu sempre, quando dizem que o Centrão se vende, o Centrão não se vende. Ele se aluga. Ele fica esperando uma proposta melhor. Quem se vende somos nós. O país é que é vendido para eles.
Porque veja lá o que vai custar essa última eleição de ontem. Aliás, já está custando. Entendeu? Quer dizer, você dançar descalça na cabeça de 225 mil pessoas mortas é muito duro. É muito duro. Você vê isso. Você vê isso. Quer dizer, um momento em que as pessoas pedem, não façam aglomeração, não façam Natal, não vão ver os seus pais, não vão ter Réveillon. E você vê as pessoas dançando bêbadas em cima da cabeça de 225 mil vítimas. Você diz, meu Deus, isso é que é a tal da democracia pela qual a gente subiu naqueles palanques todos? Poxa, meu amigo. Eu queria pegar exatamente isso. Quando é que deu o clique? Quer dizer, tem muito artista militante, ativista, mas fica afastado da política. Quando é que te deu lá aquele teu discurso no Senado, que eu tomei a liberdade de editar, picotar só para caber, é uma coisa emocionante, 25 anos depois do projeto do Direta Já. Como é que você chegou no Direta Já? Olha, pelos melhores caminhos do mundo, porque assim, nós vivíamos um tempo, Luiz, quer dizer, aí vou voltar para os meus pais, né? Eu acho que realmente educação a gente recebe na casa da gente, entendeu? Então eu tive a oportunidade de ter meu pai e minha mãe, principalmente papai de manhã, ele adorava ler o jornal, lia o jornal, tinha guerras no café da manhã, ele e a mamãe discutindo comentários, sabe, Castelo Branco, o que escrevia, o que não escrevia. E rádio, me lembro que a gente ouvia rádio até rádio relógio, sabe assim, a gente ouvia e comentava, porque o artista tem que ter um lugar que você tem que saber o que está acontecendo, né? Tudo vem para você e ricocheteia, então você não pode ser um bobão, né? Um fantoche na mão do que quer que seja. Então, naquela época, nós tínhamos cabeças incríveis no Brasil. Então, a abertura em 82 foi, assim, foi um momento assim, de você... Eu sei que tem muitas pessoas que não têm nem idade para isso, nem eram do Rio, mas nós tínhamos um lugar maravilhoso no Rio chamado Churrascaria Plataforma, que era um lugar inacreditável, onde as pessoas se reuniam e conversavam. E não era assim, as pessoas não estavam polarizadas dessa maneira do ódio. As pessoas trocavam a necessidade de sair da ditadura e como fazer aquilo. E quais eram os meios das pessoas se juntarem. Então, mesmo pessoas que não estavam estritamente, não tinham exatamente as mesmas convicções, elas sabiam que a gente precisava sair de onde nós estávamos e ir para frente, recuperar o tempo perdido. E eu fui, assim, eu tive a oportunidade naquele momento estar, assim, tendo uma relação que foi uma relação muito bonita com uma pessoa que já faleceu, que foi o Eduardo Mascarenhas, e assim, era, sabe, o Eduardo era muito amigo do Jabor, do Cacá, do Hélio Pellegrino. Então, assim, eu bebia aquilo que eu ouvia e dizia assim, mas, gente, sabe, tem muita coisa a ser feita. E o Arthur da Távola, na época, também se candidatou. Então, assim, tinha gente que podia fazer a diferença e estava fazendo. E eu estava lá, doida, estava lá na PUC, sabe, querendo fazer alguma coisa. Eu falei, eu quero fazer de verdade, entendeu? Vamos para a rua, vamos. E fomos. Então, Como na época... Só fazer um registro que, como boa parte aí do nosso público é bem mais jovem do que a gente, imagino, o Eduardo Mascarenhas, eu era apaixonado por ele, especificamente, porque ele quebrou um paradigma. O psicanalista não tem vida pública, né? Ele metia a cara nos projetos, ele foi uma figura muito importante, não só na psicanálise, mas na política, na vida pública brasileira. Ele faz uma falta danada. Ele abriu as portas do consultório, né? Eu me lembro que ele escrevia para a Última Hora, como se fosse um Nelson Rodrigues de novo, entendeu? Como se fosse um consultório sentimental, mas era ele mesmo, ele assinava, né? Ele não usava nenhum tipo de codinome. E eu me lembro que, depois isso foi, as filhas deles reeditaram, Manuela, Luísa e Antônia, elas reeditaram um livro de crônicas do Eduardo, e eu me lembro que numa semana era sobre era a questão do Édipo. E
E eu me lembro que eu li a carta que mandaram e a resposta dele, que era uma resposta em 3 cartas. E eu falei, mas Eduardo, pode publicar isso no jornal? Porque a gente está falando do começo da abertura, né? No momento em que as pessoas tinham muito medo de usar termos de... E o Eduardo e o Cristiane é essencial que as pessoas não só possam ser publicadas com o problema que elas dizem que elas têm, e eu dar um nome que esses problemas têm, entendeu? Para as pessoas saberem que não são só elas, entendeu? E depois eu me lembro de todo um projeto de saúde que o Eduardo também propôs quando ele foi deputado federal. Reunião que a gente foi no AA, no NA, ele queria entender quais eram os problemas de saúde que ele não sabia que eram, para poder mudar. Então, assim, eu acho que eu fui assim, eu peguei o tal da história do cometa, tinha um rabo do cometa que passou por mim, que eu falei, cara, agora é a hora, entendeu? Eu tenho que ir. E foi muito bom, muito bom, muito bom. A sua, como todos os seus projetos, você era uma presença assim, apaixonada. Como é que bateu em você a derrota da emenda do Dante de Oliveira? E vou fazer outro registro histórico, né? Você certamente sabe, né? Tinha um acordo do Ulisses Guimarães com o Tancredo. Se passasse diretas, o candidato seria o Ulisses. Se ficasse na indireta, o candidato era o Tancredo. Você sabe que o Tancredo trabalhou para derrubar a emenda do Dante de Oliveira? Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem muito, como diria Shakespeare, né? Tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Inclusive, você imagina o que era o ministério dele. Quem é que podia entender naquela época ele ter colocado o Zé Sarney como vice-presidente e ele ter se tornado presidente? Quer dizer, isso é que a gente pode chamar de um grande golpe do destino, né? Porque em momento nenhum, dentro daquela circunstância, daquele contexto, estava se fazendo uma campanha para ter o Zé Sarney como presidente. Quer dizer, a possibilidade de ter o Ulisses ou Tancredo estava dentro do escopo. Mas ter um José Sarney que mudou a Constituição e ainda ganhou mais um ano, porque não foram 4, foram 5. Então, meu amigo, essa eleição que aconteceu ontem ela não é surpresa para ninguém. Entendeu? Infelizmente, o Brasil, ele... Ai, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Tem um livro do Darcy Ribeiro que eu acho que devia ter uma edição infantil e ser já colocado assim, nas escolas, chama-se O Povo Brasileiro. As pessoas precisavam começar a ler desde pequenininhas, entendeu? Porque realmente o projeto de uma civilização tropical, ela cada vez mais escapa por entre os nossos dedos, entendeu? A gente está ficando tudo, menos aquilo que era o melhor que a gente poderia estar ficando. Isso eu não tenho a menor dúvida, que cada dia a gente se afasta mais daquele lugar. Veja só, imagina, a gente está falando, você está falando do discurso lá no Congresso, né? Isso foi na entrega do abaixo-assinado Amazônia para Sempre. Em 2009, nós estamos falando de 11 anos depois, onde aquilo já era uma tragédia, o abaixo-assinado. 1.200.000 pessoas assinaram aquilo, na época que a internet ainda era uma carroça. Entendeu? Não é isso que está acontecendo agora, que o cara tem um WhatsApp e assina um abaixo-assinado. E os grupos, as meninas, os fã-clubes, foram importantíssimos. Foram para a rua, Parada Gay de São Paulo, com, sabe assim, papel na mão, pegando o CPF das pessoas, todas ativistas. 11 anos depois, você vê que nunca se queimou tanto. Nunca se... Não, é pior. Muito pior. Eu queria voltar, porque é o seguinte, quando você fala que é 2009, não vou, pelo amor de Deus, antes de começar a dar porrada, não vou isentar o Bolsonaro de nada. Mas 2009 não era Bolsonaro no governo. E você tem um troço que você fala, um trecho que você fala no discurso, que eu nunca tinha pensado nisso. Que a questão da Amazônia não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, né? Explica isso aí. Porque Aliás, primeiro disso, antes disso, desculpe, como é que baixou em você a floresta? Olha, volto a dizer, a minha mãe, que é uma mulher muito clara, dos olhos muito verdes, e que a gente está
fui para o Brasil, Luiz, ela colocava um bottom com a bandeira brasileira, porque ela queria que as pessoas soubessem que ela era brasileira, que ela não era uma europeia viajando pela Europa, que ela era brasileira. Então, assim, eu aprendi a amar e a honrar e a lutar pelo Brasil, acho que na época que eu ainda usava fralda, entendeu? Porque eu sei que aquilo que corre nas nossas veias não é sangue, é seiva. O nome do Brasil é o nome de uma árvore. Aliás, quase em extinção de novo, entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa que eu recebi. Né? O Amazônia, o Despertar da Florestania, esse documentário que eu sempre digo, moçada, tá lá no Now, vai lá olhar, entendeu? Ele, infelizmente, está cada vez mais atual. Os dados pioraram muito. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos os mesmos fazendo a mesma coisa há décadas e querendo se apropriar de alguma coisa que não é deles, é nossa. Então, assim, tem uma questão que o grande sonho das diretas já era que a educação nesse país fosse uma educação completa. E esse talvez tenha sido um dos propósitos mais traídos nesses últimos 30 anos. Quer dizer, a nossa educação ela só foi se desqualificando. Então, assim, tem gente que odeia índio, tem gente que acha que índio é um bando de vagabundo, de gente que não quer fazer nada, tem gente que acha um absurdo os índios terem um chamado tratamento. Vai ler Ailton Krenak, pelo amor de Deus. Sabe assim, é um grande pensador. Vai ler o Davi Copenau, por favor. Sabe assim, assim, eu tenho o sangue dos colonizadores e dos colonizados. Eu tenho, né, avós italianos, espanhóis, mas tenho avô charrua também. Então, assim, e preconceito e racismo que existe no Brasil, só a educação poderia nos livrar disso. Só a educação. Então tem gente que tem medo de índio, diz que acha que índio não dá sorte. Quer dizer, sabe, é quase Idade Média uma coisa como essa, entendeu? Quer dizer, hoje em dia, você tendo todas... Eu faço parte de uma fundação na Amazônia, chamada Fundação Amazônia Sustentável. O trabalho que a gente está tendo nesses últimos 2 anos, por conta, né, agora já da entrada do 2º ano da Covid, num trabalho, encabeçando um trabalho de mais de 110 instituições na Amazônia, chamado Aliança, porque a gente atinge lugares remotos da Amazônia, levando agora atualmente oxigênio, insumo. Por quê? Oxigênio na região que é o pulmão do mundo, né? É uma coisa meio chocante, né? Nós não estamos conseguindo respirar no Brasil porque eles estão dançando em cima do nosso pescoço também. Sabe? I can breathe mesmo. Sabe assim, a gente não está... Sabe, como é que a gente... Sabe, lê o jornal de manhã, você diz... Sabe, o teu ar para. Você não acredita naquilo que você está lendo. Como é possível? E são sempre os mesmos. Agora, vai você não pagar uma multa. Vai você não... Sabe, nós mortais que estamos aqui na base da pirâmide, poxa, é muito mais. Fora, daí você vai pegar aqueles que são os excluídos mesmo. Os índios, os negros, as mulheres negras. Sabe? Agora, vamos dizer assim, toda essa categoria que maravilhosamente chegou ainda nesse tempo. Sou grato ao Senhor, porque eu estou vendo a geração trans chegando finalmente, entendeu? Essa gente que fica sendo assassinada, as Marielle. É possível ter um caso Marielle não resolvido no século XXI, depois que a democracia está aí já atestadamente? Como é possível? Sabe, isso é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. Eu me sinto tão envergonhado, sabia? O que posso fazer? Gritar, fazer feito o Franz Krasberg, grita. Não, mas eu queria que você falasse mais, né, porque você cita até a movimentação armada do governo Bush. Por que a Amazônia é uma questão de Estado? Porque ela só pode ser uma questão de Estado. Porque ela já era uma questão de Estado lá no Getúlio Vargas. Aí é que está.
né? Você vai entender como é que os irmãos Vilas Boas vão entrando, né, nos sertões da vida, porque realmente já era uma política, só que era uma política de governo. Ele achava que por conta da Segunda Guerra, né, por conta da guerra, esses mapas, esses lugares brancos do nosso país iam ser invadidos, porque a guerra na Europa estava pegando fogo. Então se começa uma, vamos dizer assim, uma interiorização já mal feita naquela época. Por quê? Por que vem... Você pega um sujeito como Rondon, você vai estudar o Rondon ele era bororo, né? Os antepassados dele eram bororo. Mas ele, quando ele conhece os Orlando, os Vilas Boas, ele cai a ficha de que aquela introdução tinha alguma coisa errada. Era uma invasão. Porque o índio não precisa da gente. O índio tem que estar fazendo o que ele faz mesmo. Porque ele faz com que a marca continue em pé. Aliás, eles tinham que receber por isso. É o contrário. Entendeu? Eles tinham que ter lá um bônus. Né? É isso que eu digo. Né? Tem tanta gente no Brasil que precisaria estar recebendo porque mantém a floresta em pé, fora. Mas isso aí é uma coisa, eu vou parafrasear a minha mãe, que ela dizia também. E também aqueles que estão no presídio, que nos custam tanto. Por que essa gente que ganha para estar presa não está aí consertando estrada de ferro, não está construindo e não está replantando? Entendeu? Porque custa para o Estado. Então, assim, eu entendo que essa política de Estado ela foi sendo desconstruída. Por quê? Porque você pega um Anísio Teixeira, você pega um Darcy Ribeiro, que criam a Universidade de Brasília e vai ver sob que ponto de vista aquilo ali foi fundado, isso tudo foi despedaçado. Sabe assim, o Darcy Ribeiro foi assassinado em vida intelectualmente. Sabe assim, foi um sujeito que ele foi exilado do Brasil em plena democracia. Ele não saiu, sabe? Ele foi exilado pela ditadura e foi exilado pela democracia também. Então, assim, a cultura do cancelamento já existe no Brasil há décadas. Há décadas, entendeu? E você vai dizer assim, mas a quem serve? Serve sempre aos mesmos, entendeu? Diria o Nelson Rodrigues. Só os mesmos se dão bem. E aí a gente está vendo a floresta acabando, e como ela acabando, vai acabar tudo. Né? Vai acabar tudo. O que vai sobrar? Não, vamos pensar positivo. Acho que, aliás, em 2000, quando teve aquela mobilização em 2013, né? Você comentou que achava até estranho que não tivesse acontecido antes. Eu não, sem querer defender violência, mas há uma certa passividade, assim, não só da população em geral, mas assim, eu vejo o movimento negro nos Estados Unidos, a maneira como reage. A gente tem uma docilidade diante do opressor que é estranha, né? Estudar muito o Brasil. Por isso que eu volto a falar do Darcy e do povo brasileiro. Porque ali você tem toda a ira e toda a docilidade do Brasil. Mas se ela não é cultivada e principalmente transmitida através de uma boa educação, você, na verdade, você vai fazendo com que a população, assim, principalmente, assim, as pessoas estão lutando. Para quem é do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, a gente está vendo o que acontecendo no Rio de Janeiro, Luiz. Você é um homem que você passou um tempo fora do Brasil e voltou para o Brasil. Eu imagino, principalmente para o Rio de Janeiro, eu imagino como você deve ter se chocado ao voltar para o Rio de Janeiro, porque está pior do que estava há uns anos atrás. Quer dizer, como é possível ainda ficar pior? Entendeu? Então, assim, eu sempre pergunto, a quem interessa que esteja tão ruim? A quem interessa manter prisioneiros de uma classe social cada vez pior tanta gente? Então, assim, é um aprisionamento. As pessoas, o máximo que elas conseguem fazer é fazer uma greve confusa, como que aconteceu na segunda-feira, deixando milhares de trabalhadores a pé. Coitado, o cara que acorda às 5h30 da manhã, foi lá para pegar o BRT e não tinha o BRT. Então, assim, são trabalhadores traindo outros trabalhadores, sabe assim? E a gente que precisa trabalhar, porque senão não tem o seu dia pago.
essa desorganização social, ela nisso tem estratégia, nisso tem inteligência. Só que é uma inteligência que só serve para eles, né? Não serve para nós. Então a gente vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A água do Rio de Janeiro está podre. Ué, o Glauber Rocha não falou isso no filme dele lá, sei lá, era Zumeira, né? Ali na Baía de Guanabara, né? A cloaca do mundo. Já era. Isso deve ter quase 50 anos. Pô. Enfim, meu amigo. É uma coisa chocante que durante a pandemia, o símbolo do Rio de Janeiro, no brasão, são 2 golfinhos, né? E você tinha uma época aí que tinham 10, 12 golfinhos. Na pandemia, os golfinhos voltaram, né? Assim, foi um maior atestado de como nós humanos fazemos mal à natureza. No que a gente não perturbou, os golfinhos voltaram. Como é que está o projeto hoje da floresta? Como é que as pessoas podem participar? É um site? Como é que funciona? Olha, meu bem, é assim, eu sempre digo assim, eu faço parte de 2 ONGs, né? Da Fundação Amazônia Sustentável, que é a FAZ, e da SOS Pantanal. Nessas 2, eu fui colocar lá a minha digital. Então, eu aconselho as pessoas que, de alguma maneira, me seguem, né? Que elas entrem nos sites dessas organizações, porque nessas organizações elas podem ajudar. No site do meu filme, o Florestania Amazônia, você também tem Envolva-se, que é a última página, que você pode... vários personagens, né, depoentes do filme, deram indicações das ONGs onde essas pessoas também tinham a sua digital. Então, na última página, você tem um cardápio de dizer, eu quero lá a ONG da Onça Pintada, quero entrar nessa. Assim, a gente precisa de muita ajuda. Então, um pouquinho de ajuda, ela é importante. Eu fui convidada o ano passado, no começo também da pandemia, a fazer parte de uma instituição chamada SPA, Science Panel for the Amazon, que ela é ligada à ONU, tá? E tem um site bonito em português, chama-se Amazônia que Nós Queremos. E que tem um painel, o Sebastião Salgado também botou lá a digital dele, tem gente da melhor qualidade lá. As pessoas podem visitar e ver qual é a ação que elas querem tomar. Inclusive tendo um painel geral, grande. Entendeu? Então, assim, eu indico essas portas, essas janelas, porque tem muito a ser feito. E é trabalho de formiguinha mesmo. Você pode ajudar um pouquinho, ajuda muito, mas muito mesmo. Não há a menor dúvida. A gente tem mania de ouvir, eu não faço diferença. Se todo mundo resolver participar, vai fazer diferença. Tinha um projeto que eu tentei levar na época para o Fantástico, que era uma coisa muito interessante. Você acompanhava, você tinha o Google, acho que era o Google Map, que ele fatiou, no bom sentido, a Amazônia em pedacinhos, e você virava uma espécie de fiscal daquela área. Ficava acompanhando. Ainda existe esse projeto? Existe nesse Amazônia que Nós Queremos, você pode entrar nessa janela também. Você tem um acompanhamento, vamos dizer assim, online do que está acontecendo e aonde você pode entrar. Eu indico fortemente, entendeu? Porque tem gente... É uma coisa assim... Tem um grande jornalista e pensador, Jeff Sachs, que escreve coisas incríveis, está nesse grupo também. Tem pessoas muito importantes, entendeu? Que estão nesse grupo. As pessoas, sabe, assim, as pessoas às vezes dizem para mim, mas eu não tenho tempo. Assim, como é que não tem tempo? Como é que alguém pode dormir sabendo que tem onça que está morrendo queimada e não tem tempo, sabe? Como é que não tem tempo? Sabe assim, é que o Krenak fala, né? Tem gente que veio para esse planeta aqui para usar o planeta como se ele fosse um grande almoxerifato, né? O cara chega lá e vai comendo, usando, sabe assim, destruindo,
enfim, é muito feio essa coisa de usar o outro, usar a coisa, usar a cidade, sabe? Assim, sujar a cidade. Você vê as praias, como é que ficam, né? E as pessoas não aprendem com a vida. Quando você vê semana passada, o Rio, uma cidade da. Oh, desculpe. Deu uma truncada aí, perdi a sua última frase. Não, você São truncou, coisas da tá, travou. internet. Daqui a pouco, esse é o meu erro. De vez em quando dá umas travadas, assim. Cris, Destravou. tá travando aí o sinal. Coisas da internet. Você quer que eu entre e saia de novo, saia e volte? Eu nunca sei se é internet ou se é sabotagem, mas é falta de qualidade da internet mesmo. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Às vezes, sabe o que acontece? Eu vi que o Jairo Defender passou por aqui também. Eu quero mandar beijo para todas essas meninas lindas que eu estou vendo aqui do Brasil, de fora do Brasil, que entraram, porque daqui a pouco a gente está se despedindo. E tem aquela... Lembra aquele plus que você tinha me pedido? Eu tenho uma coisa bonita para ler para vocês. Não, mas eu queria só fazer um comentário. Você é entrevistada, mas é o seguinte, como as pessoas não percebem, Rio de Janeiro, uma cidade na beira do mar, ainda com Mata Atlântica, sensação térmica de 50 graus e uma secura recorde. As pessoas ainda negam mudança climática. É um negócio suicida, né? Pois é, meu amigo, mas não vai ter muito mais tempo para negar, não. Vamos ouvir o professor Carlos Nobre falando. À medida que nós chegarmos, aumentarmos mais 2 graus, que a floresta amazônica entrar naquilo que eles chamam, né, do tipping point, que ela mesma não consegue se autorrestaurar, aí o bicho vai pegar mesmo. Porque as chuvas que não chegaram agora em janeiro, essa secura que você fala, ou a seca que teve o ano passado no Pantanal, há 41 anos não fazia, né, a seca que eles viram. Há 41 anos. Quer dizer, você para e diz assim, os caras continuam ateando fogo, achando que eles podem continuar ateando fogo, né, no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo modus fazende que se fazia 50 anos atrás. Não. Agora tudo mudou. Tem que dizer, por isso que eu falo, quer dizer, a prevenção, quer dizer, no que nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar. Tem também uma ONG importantíssima no Pará, que é o Saúde e Alegria. Que às vezes eu esqueço de falar do pessoal. Eles, nossa, são gente da melhor qualidade, levando, literalmente feito por um infectologista, um homem impressionante, estão lá trabalhando, feito uns loucos. O ano passado eles foram acusados de tocar fogo. Os brigadistas que apagam fogo. Esse desgoverno conseguiu criar uma confusão que 3 brigadistas foram presos. Gente que apaga fogo, quer dizer, as fake news destruindo, quer dizer, quando você fala o que podia acontecer para melhorar? Melhorar só se eles pararem de desmontar o Ministério do Meio Ambiente, né? Todas aquelas instituições que estavam lá, né? Os caras têm dúvida até dos satélites do INPE. Compraram agora uma coisa absurdamente cara, quando nós já temos os melhores satélites do mundo no Instituto Espacial, quer dizer, de Pesquisa Espacial. Quer dizer, isso é uma maluquice. Quer dizer, meu dinheiro, seu dinheiro, é feita a cloroquina que se comprou e agora a gente tem toneladas de cloroquina. Vai fazer o quê com essa cloroquina toda? Que não serve para porcaria nenhuma. O presidente andou dando sugestões do que fazer com determinados produtos. Não vamos fazer isso em relação a esse produto especificamente, se bem que parece que ele gosta da cloroquina. Você está aí com o mesmo pique de 25 anos. De onde você puxa? Porque se você está com esse pique, você tem esperança. De onde você tira essa esperança? São os lutadores, né? O Fassbinder, aquele grande diretor alemão, ele dizia, né? Quando eu morrer, eu vou poder descansar, né? Então, por enquanto, como eu estou aqui, a gente vai trabalhando, né? Porque se você parar e ver que tem 342 pessoas, né, agora nos assistindo, a essa hora,
numa quarta-feira, sabe? Podiam estar, sei lá, vendo, sei lá, qualquer coisa. Então, aqui vendo um papo que é um papo, né, pelo Brasil, um papo de amor, né, um papo de, sabe? Né, sabe? Então, me dá esperança. Né? Isso me dá esperança. Se tivéssemos eu e você, uma live de duas pessoas, dizer, pô, Luiz, não interessa para ninguém isso que a gente está falando. Mas eu vejo aqui as pessoas comentando a política. Então, assim, se isso está acontecendo, a gente tem que estar fazendo o que a gente está fazendo. Vamos então, enfim, eu acho que sem fazer uma metáfora, já fazendo com a floresta, né? Espalhar sementes, né? Porque na hora que elas se somarem, eu acredito muito que vai vir uma virada aí. Especialmente, não na nossa geração, mas eu vejo meus filhos, desde os mais velhos de 18 anos, é uma outra cabeça, uma outra pegada, mas a gente sabe que também numa classe média que tem uma educação um pouco diferenciada do povo que no H faz a diferença na eleição. Cris, como é que você se despede da gente? Eu separei um texto que eu já li algumas vezes, mas eu não canso de ler, que é um texto do Raduan Nassar, sobre o tempo, porque eu acho que é disso que a gente está falando também, do tempo. Na verdade, esse texto foi publicado nesse livro que é super bonito, do Lobo a Loba, que foi de um espetáculo maravilhoso que eu fiz com o nosso querido Raul Cortez. Nossa, Raul Cortez. Chamava-se O Lobo de Ray-Ban, e depois eu fiz com o Leonardo Franco, em 2009, e que é lindo, que é lindo. E eu acho que a gente, sempre que eu leio esse texto, eu acho que eu estou compartilhando com as pessoas uma coisa muito importante, porque ela é importante para mim. Então, ele não é um texto colorido, né? O Lavoura Arcaica não é uma obra leve, né? Mas ele é importante. Então, eu gosto de relembrar esse texto para as pessoas, onde ele diz: o tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor. Embora inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento. Sem medida que eu conheça, o tempo é, contudo, nosso bem de maior grandeza. Não tem começo, não tem fim. Rico não é o homem que coleciona e se pesa num amontoado de moedas, nem aquele devasso que estende as mãos e os braços em terras largas. Rico só é o homem que aprendeu, piedoso e humilde, a conviver com o tempo, aproximando-se dele com ternura, não se rebelando contra o seu curso, brindando antes com sabedoria para receber dele os favores e não a sua ira. O equilíbrio da vida está essencialmente nesse bem supremo, e quem souber, com acerto, a quantidade devagar, com a de espera que deve pôr nas coisas, não corre nunca o risco de buscar por elas e defrontar-se com o que não é, pois só a justa medida do tempo dá a justa natureza das coisas. Nossa, que lindo. Tempo, 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 tempo. Hiroko. Ouvindo, eu não sou entrevistador chapa branca, porque eu não falo isso para todo mundo, mas ouvindo pessoas como você, a gente fica com esperança em novos tempos. Te agradeço muito, Cris. Muito bom te reencontrar e vendo que você está aí nas suas veias que corre, que não é sangue, corre seiva, né? Que a sua seiva ainda está bem potente para continuar na luta. Adorei te rever. Adorei te rever. Grande beijo na tua esposa, nos teus filhos lindos. E continue. É muito importante você ocupar o lugar que você está ocupando, Luiz. E muito obrigado por me convidar e me dar voz. E as meninas e a todo mundo que está aqui com a gente. Oh, prazer foi. Tá bom, então. E sempre acabando para logo vir essa vacina para a gente poder conversar pessoalmente, que é sempre melhor. Sim, um grande beijo para você. Sim, obrigado, Cris. Já. Tá bom. Cloroquina não. Tchau. Não. Dá uma pena acabar, mas temos que ir. Tchau.